você recebe um personagem, você não vai saber qual é o sucesso que esse personagem vai fazer, se vai ter muita galera pedindo coisa e tal. Só que esse Capitão América, ele já estava estourado quando chegou nas suas mãos, porque é um personagem querido há muito tempo, a série de filmes estava muito querida, e eu queria saber, quando você recebeu esse personagem, você sentia que, caramba, isso aqui vai ser massa para fazer, porque já era estourado? Nada. Não tive nenhuma reação. Minha reação inicial foi: que merda. Eu não quero isso para mim, não queria aquilo para mim. Aconteceu porque foi tudo muito rápido e a minha voz lembrava um pouco o registro da voz do Clécio. Óbvio, eu deixando a minha voz mais leve, né? O meu registro normal não é tão parecido, mas eu colocando um pouquinho, que a gente chama de voz da cabeça, né? Voz na cabeça, que é um pouco mais agudo, eu consigo chegar a um registro parecido. Fui pego de surpresa, não sabia do que tinha acontecido, Duda um teste, fui, era na Delarte, a Marvel não era Disney ainda, né? E os filmes eram feitos na Delarte, direção do Sérgio Cantu, e cheguei lá no teste, não tinha noção do que era, ele falou: Duda, é um teste Capitão América, o Clécio não vai fazer mais, a gente precisa de um substituto. Eu falei: caramba, que loucura, o que houve? Não dá para falar agora, mas ele foi afastado. E aí eu fiz um teste, até então sem entender muito, e me lembro dos Estados Unidos estar acompanhando, era uma coisa meio que online, né? Tinha uma galera ali no computador, e tipo, amanhã já deve sair resultado e tal. E aí eu vim para casa e ainda recebi um telefonema dele, do Clécio, porque ele calculou que eu poderia fazer o teste, ele lembrou que a gente tinha uma voz parecida, que um ajudou o outro na época que eu viajava, ele fazia retakes para mim, eu já fiz retakes por ele. E aí eu falei: Clécio, não estou sabendo de nada. Ele me explicou rapidamente o que tinha acontecido, e era aquela coisa, né? Ele não voltaria a fazer, e a Disney iria escolher outra pessoa para ficar no lugar dele. Eu já tinha feito o teste, volto a dizer, muito sem saber, porque a gente não recebe a produção que a gente vai fazer. Quando a gente é escalado para um horário, né, que em São Paulo fala escala, quando a gente tem uma escala, você recebe um horário pela telefonista: Duda, horário com o diretor tal amanhã, de 14 às 15. Você não sabe a produção que você vai fazer, o personagem, você só sabe o tempo de estúdio que você tem. E ali naquele momento, eu já estava assim, tipo, agora que eu já fiz o teste, se eu disser não para a Disney, eu posso me queimar, né? Eu já tinha feito o teste. E depois, no dia seguinte, saiu o resultado, eu tinha ficado, e veio o peso nas minhas costas, a responsabilidade, o problema que eu poderia ter com o meu amigo, com o Clécio, né, pela substituição, e, obviamente, o problema com os fãs, que eu já estava prevendo que ia dar merda. E não deu outra, né? Quando vazou isso, quando saiu na internet, por conta, acho que, do trailer de Guerra Civil, que foi o primeiro filme que eu fiz, eu comecei a receber uma enxurrada de mensagens. Acho que meu Instagram era fechado na época, ou eu tinha acabado de abrir, eu não lembro. E do tipo, mensagens 3, 4 da manhã: você jamais será o Capitão América, você nunca fará um trabalho perfeito, você, como você se sente sendo esse ser humano tão cruel, que passou a perna no seu próprio amigo, umas coisas assim horrorosas. Eu li muita coisa dura de encarar, e fiquei bem desmotivado. Quando eu fiz o trabalho, primeiro foi o trailer, claro, mas quando eu fiz o trabalho, foi legal, mas eu tinha que tomar muito cuidado para poder imitar o Clécio, então não podia ser o Capitão América que eu idealizei quando vi a primeira vez, quando eu ouvi a primeira vez a voz do Chris Evans. Eu não acompanhava nada da Marvel, não tinha visto nada, talvez um Homem de Ferro, não era minha praia. Eu nunca fui muito de herói, gostava mais de Batman, mas também não sabia muito. Talvez o nome dele fosse Bruce Wayne, que era o nome do Batman, mas não tinha muita coisa assim de quadrinhos desse universo herói. E aí veio o filme, e qual não foi minha surpresa? Foi um sucesso. Aquelas pessoas passaram a me seguir, algumas muitas pessoas se redimiram, pediram desculpa porque estavam no calor do momento, na hora que ouviram a notícia da troca, mas que eu tinha surpreendido essas pessoas. Outros continuaram me atacando e continuam até hoje, porque gostam de reviver essa história, mas eu já sei também qual é o perfil de cada um, né? São pessoas problemáticas, você vê
geralmente são pessoas com perfil fechado, que só tem uma foto e a foto é um anime, sabe? Sim. Então, se esconde num fake ou algo do tipo. Mas há muito tempo que eu não escuto. Eu acho que depois de Ultimato, né, de Endgame, que foi o filme que eu mais gostei e foi o filme que eu estava mais à vontade. Foi onde realmente eu curti fazer o Capitão América, foi no Endgame. Uma pena que foi o último, né? Mas para Sim. mim é o filme e é o momento que eu mais curti, mais me diverti e que tenho mais orgulho de todos eles, de ver, de ouvir o resultado e de ter tido a experiência de assistir no cinema junto com aquele público maravilhoso que gritou o filme inteiro, que vibrou o filme inteiro. Aquilo foi emocionante. O que eu não chorei durante a gravação do filme, eu chorei ali no cinema com a reação do público. Foi bem bonito. Caramba, né, eu lembro do momento todo e tal. Acho que foi o primeiro filme que teve tantas reações assim que eu assisti. Eu fiquei maravilhado com aquilo, aquela sensação de todo mundo contribuindo para. É como se fosse um show, quando o maestro pede assim, vai e a gente. Foi muito legal. O Pedrex fez uma pergunta que eu vou emendar justamente com isso. Porque você falou que ficou mais à vontade no último filme. Aí ele tá perguntando como foi saber que acabou a saga do Capitão América. Eu emendo a minha pergunta. Teve uma sensaçãozinha de alívio por toda essa questão que teve? Agora cumpri meu trabalho e agora acabou? Eu tive uma sensação de alívio com o Endgame e, ao mesmo tempo, de tristeza de saber que talvez ele não aparecesse mais. Ainda tinha uma esperança, porque havia uma especulação, na internet principalmente, de ter um filme para mostrar a viagem dele para devolver as joias. E isso nunca aconteceu. Uma pena, porque o Chris Evans é um ótimo ator, está numa idade ótima, o cachê dele não é igual ao do Robert Downey Jr., então daria para fazer uma produção parecida, né? Não sei se a pedido do próprio, o ator também não queria mais ser associado à figura daquele herói, para não ficar, né, como o menino que fez o Luke Skywalker e outros, né, que Sim. talvez sejam lembrados somente por um personagem, mas é isso. Eu tive a sensação de cumprir o meu dever, de um trabalho bem feito, e ao mesmo tempo, quando eu comecei a curtir, quando eu comecei a gostar, o cara saiu a aparição dele, foi a última aparição dele, né? Ele não, teoricamente, mas ainda tem uma pontinha de esperança, viu? Não sou total essa coisa do nunca mais. Eu acho que a gente pode ter surpresa aí com Chris Evans em algum filme. Tomara.